Boa tarde, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos nesta tarde de sábado, dia 17 de setembro. E aqui estamos para uma palestra que nos convida com certeza a refletir, que é sobre os motivos que levam as pessoas ao suicídio na ótica espírita. Está integrada no ciclo do Mês Amarelo, ciclo de prevenção do suicídio, valorização da vida, prevenção do suicídio, e temos connosco o nosso querido amigo e companheiro de jornadas, o Alexandre Matias, é dirigente do Centro Espírita Amigos do Bem, em Pederneiras, São Paulo, Brasil, e é com grande gratidão que nós aqui o recebemos para nos ajudar a refletir sobre estas temáticas. Alexandre, o tempo é seu, quando quiser esteja à vontade. Muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o nosso desafio. Bom dia, Maria. Bom, para vocês é quase boa noite, tá, né? Depois das 6. Thelma, também sempre vejo às sextas-feiras só no chat com o estudo que a Maria faz para a gente. E é sempre uma alegria. E a gente sempre comenta, desde quando a gente teve o contato com a Maria, a importância que a gente vê e a felicidade que a gente vê desse movimento se expandir tanto assim, né? Acabam virando realmente trabalhos conjuntos, né? Que eu acredito que seja o grande objetivo. E principalmente quando a gente pensa em além de fronteiras, né? A gente está falando aqui no Brasil, a gente conseguiu, embora toda coisa ruim da pandemia, a gente conseguiu expandir demais esse tipo de acesso por conta das lives, embora a gente já fizesse antes da pandemia, mas isso expandiu muito e melhorou muitos sentidos, né? A gente hoje consegue conversar com qualquer tipo de palestrante, qualquer alguém que a gente possa convidar, sem custo, sem a pessoa viajar, quer dizer, o Brasil o tamanho que é, o seu Severino teve com a gente, quer dizer, para ele vir para o interior de São Paulo é uma vez por ano, e com custo muito caro, então isso melhorou. E quando a gente fala em estar fazendo essa parceria com Portugal, mais ainda. A Maria já está com a gente há um bom tempo, fazendo isso das sextas já há quase 7 meses, 8 meses aí que a gente está, fora outras atividades que a gente já fez junto. Então é uma alegria muito grande a gente estar aqui, né, de novo com uma parceria e de que realmente a gente consiga fazer vários outros trabalhos juntos. Sim, Alexandre, esse é o objetivo, eu partilho. Aqui em Portugal não foi tanto assim, durante a pandemia, não houve tantas lives nem tanta partilha, porque não havia também tanto hábito das redes sociais, mas agora eu acho que já está começando e eu penso que sim, que nós temos que fazer estas partilhas e estes trabalhos conjuntos. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado. Até já. Até já. Bom, gente, só para iniciar, nós conversamos, quando a Maria fez o convite para a gente estar falando sobre esse tema, e é o Setembro Amarelo, e a gente se preocupa muito, embora a gente peque demais, né? Eu acho que a gente falha demais, porque a gente acaba realmente concentrando, e é natural, as palestras, as atividades com relação à prevenção do suicídio ou valorização da vida, que eu acho mais gostoso de falar do que o suicídio, né? E acho que a gente se prende muito a setembro, né? É que nem a gente comenta, né, das doações de final de ano, cestas básicas. Eu sempre brinco que setembro, dezembro, depois do dia 10 de dezembro, é uma maravilha, né? Todo mundo fica caridoso, todo mundo... E a gente esquece, ou a maioria das pessoas esquece, que as pessoas passam fome o ano inteiro, não é só dezembro. E o caso do Setembro Amarelo é a mesma coisa. Embora, aquilo que a gente fala, a gente tem que valorizar, porque, afinal de contas, existe uma movimentação muito grande, de uma forma geral, principalmente pelo que a gente tem visto do aumento de casos assustadores no mundo de uma forma geral. Posso falar aqui no Brasil, em relação a dados, nós podemos imaginar que, aliás, quinta-feira estivemos com um grande estudioso, que era o Adeilson, falando disso com jovens, o assustador tem sido que a gente tem visto um aumento muito grande dos casos que são efetivados, um aumento muito grande de quem tem a ideia suicida, de quem fala sobre isso, ou de quem comete e não consegue tirar a própria vida. E, ao mesmo tempo desse aumento exponencial da quantidade de pensamentos e ações suicidas,
nós vemos uma diminuição muito grande na idade. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente via adultos, né? A gente ouvia, de vez em quando, olha, o pai de um amigo, um avô de um amigo. Você ouvia muito esporádico, muito raro. Era pouquíssimo os casos. Tanto que eu acho que eu lembro da minha infância, sim, muito claro, quem eram os casos que a gente ouvia falar. Hoje a gente tem, em qualquer localidade, qualquer tamanho de cidade, a gente falava isso muito cidade grande, e normalmente era muito atrelado à parte material, né? Olha, perdeu o emprego, ficou desesperado e se matou no caminho de casa. E hoje a gente abriu tudo isso, a gente aumentou a quantidade de pensamentos e de ações suicidas e aumentou os motivos, né? E nós esquecemos, eu sempre falo que nós da doutrina espírita, nós sempre dizemos com a boca cheia, né? Olha, nós temos a fé raciocinada, ela é consoladora. E aí a gente esquece do que ela realmente, aonde ela pode consolar e qual é a fé raciocinada. E aí a gente fala exatamente disso, quer dizer, nossa, mas a gente só ouvia especificamente disso, né? Era sempre ligado ao material, mas também material, era uma traição, e aí a pessoa se... Enfim, mas a gente tinha pontuais casos, né? A gente sabia e conseguia, se você for reunir de 30, 40, 50 anos atrás, as causas dessas ações eram 2 ou 3, né? Nós vamos ver. E aí, quando a gente vai procurar na doutrina, como eu falei para vocês que a Maria me convidou para fazer, só de cara, para a gente tentar entender o que a doutrina nos oferece, ela apresenta 13 motivos principais do que a gente conseguiu tentar trazer para a gente refletir. E aí, claro, que estão entre esses. É óbvio, nesse tempo a gente não vai conseguir falar dos 13, mas eu gostaria de passar para a gente os 13, que são isso dentro da codificação, principalmente dentro do Livro dos Espíritos e do Céu e Inferno, que nós temos relatos fantásticos em relação, principalmente ao caso dos suicidas, né? E de antemão, né, Maria, eu sempre gosto que a gente nós da doutrina espírita, eu digo, você estava junto com a gente na quinta-feira, eu falo para Deilson que a casa espírita parece que tem um pouco de medo ou receio de falar de algum tema, porque, nossa, mas será que não vai chocar? De repente a pessoa vai ficar incomodada. Ué, mas se nós acreditamos que a doutrina nos oferece o consolo, e mais do que o consolo, né? A explicação para muitas dessas coisas, e nos dá ferramentas para tentar evitar ou auxiliar quem tem esse tipo de pensamento desistir, é importante. E a doutrina espírita sempre nos dá, e nós olhamos, né? Eu não sei aí para vocês, mas aqui no Brasil nós temos um problema muito sério com relação a isso, porque assim, não, mas a gente não pode falar abertamente das consequências do suicídio, porque, gente, nós precisamos falar sim. Embora a doutrina espírita nos dê uma outra visão, muito mais racional, aí sim, e consoladora do que outras denominações religiosas, que nós vamos conseguir entender que não vai para o inferno, que não precisa ser enterrado de cabeça para baixo, enfim. Mas nós precisamos sim alertar, já que nós temos essas informações, nós precisamos alertar e muito a quem tem esses pensamentos, justamente por isso. O que motiva normalmente é a tentativa de se livrar de algo, né? Ou da tristeza, ou do desespero. E aí, por isso que eu falei, aí quando a gente vai procurar dentro da codificação esses motivos, só para a gente ter uma ideia, nós conseguimos buscar 13, que eu sempre falo que quase todos são relacionados um com o outro. Mas todos nós vamos encontrar alguma pergunta dentro do Livro dos Espíritos que nos explique o que é que a espiritualidade nos traz de motivos. Então, vou falar rapidamente, a gente vai pegar um ou dois ou três, se der tempo, para a gente conversar um pouquinho mais, principalmente em relação à questão, para que a gente procure entender realmente o que a doutrina nos oferece e de que a gente, né, Maria, eu falo que a gente comete um erro grave, quase todos nós, de que nós normalmente damos a nossa opinião a respeito do assunto. A gente conhece superficialmente o assunto e aí, quando alguém nos procura, a gente dá uma opinião dentro de um quadradinho que é o meu entendimento daquele assunto e muitas vezes está completamente distante do que poderia ser oferecido, e a doutrina oferece. Então, por isso que eu falei, quer dizer, se a gente consegue encontrar 13
se os espíritos conseguem nos mostrar. E aí eu falei agora há pouquinho, olha, 40, 50 anos atrás a gente tinha poucos casos, a gente identificava, eu lembro quem eram, mas o tamanho da preocupação da espiritualidade de Kardec com o assunto, ou a perspectiva era muito negativa, né? Indicava de que nós realmente viveríamos essa situação, porque a preocupação é muito grande em todas as obras. Nós vamos ver isso no Evangelho, nós vamos ver isso no Livro dos Espíritos, e muito. Nós vamos ver muito no Céu e Inferno, na própria Gênese nós encontramos, quer dizer, então a preocupação, se nós falamos agora há pouquinho, que há 50 anos nós tínhamos poucos casos, identificávamos, ou a espiritualidade já previa esse aumento absurdo, tamanha preocupação. E aí eles nos mostram esses 3 motivos, que é desgosto da vida. Esse aquilo que nós falamos agora há pouquinho. Fuga das provas. O terceiro, por isso que eu falo, quase todos estão ligados. Eles falam em desesperança, vergonha e orgulho. O quarto, nós temos algumas referências lá no Céu e Inferno que eu acho fantásticas. Por sacrifício a outras pessoas. Ser dominado pelas paixões, para se encontrar com um ente querido que já se foi, que voltou para a realidade espiritual, para apressar a própria morte, por obsessão, que nós espíritas adoramos o tal do obsessor, é o cara mais próximo da gente, é o tal do obsessor. Nunca vi espírita gostar tanto. É que nem as outras igrejas que adoram o diabo, né? Nós gostamos do obsessor e eles valorizam o trabalho do demônio, né? Até tem umas charges esses dias, não? Eu falo que ele vai num púlpito de uma dessas denominações religiosas, um desenho animado, não? Eu vim aqui agradecer, porque sem vocês eu não sou ninguém. Né? E a gente, no Espiritismo, nós gostamos disso. Né? O tal do obsessor, nós temos uma verdadeira obsessão por ele. Por loucura, que aí eu já vou até adiantar, que nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, se ele estiver fora da razão, claro que vai ter um atenuante, mas nós vamos conversar um pouquinho disso. Por remorso, por risco imprudente, que eu acho importantíssimo a gente comentar, porque a gente fala pouco, por imaginar obedecer um dever, e a gente vai trazer isso para algumas religiões que a gente imagina que sejam. E eu sempre digo que a gente precisa tomar muito cuidado antes de julgar, porque é o que a pessoa acredita, é a fé dela que faz com que carregue para isso, independente de ser racional ou não. E por imaginar que terá uma vida melhor. Sofro tanto e é melhor eu já acabar com esse sofrimento aqui, porque, de repente, eu já resolvo o meu problema. Mas eu queria começar, Maria, se você me permite, por uma que a gente quase não conversa. E eu digo que a gente ouviu há muito tempo atrás, numa conversa com a Ana, uma dirigente de um centro falou, olha, é suicídio. O Ayrton Senna é um suicida. Lógico, ele corre a 300 por hora, então ele está se colocando em risco. E eu lembro que, à época, a discussão nem era tanto sobre o suicídio, mas, de uma forma geral, a explicação disso. Mas dentro, é isso que eu falo, a gente sempre tem... Por isso que eu falo que não dá para a gente dar opinião particular. Né? Olha, eu acho que ele dirige a 300 por hora, então ele está correndo risco. E a minha discussão, à época, foi, mas ele dirige a 300 por hora com muito mais segurança do que eu a 60 no meu carro dentro da cidade. Está completamente aparanado. Tanto que é super simples. Nós vemos na história do automobilismo, principalmente depois de uma certa evolução, quantos acidentes fatais e quantos acidentes fatais nós temos nas ruas de todas as cidades. Então, ele não está se colocando, isso é extremamente importante, ele não está se colocando, mas ele corre algum risco? Claro. Do mesmo jeito que o menino que faz ginástica olímpica também corre. Se ele cair da argola ou da barra e fraturar a cervical, corre o risco de ficar tetraplégico ou até de morrer, quer dizer, e aí nós vamos considerar ele um suicida? Óbvio que não. Mas eles falam disso. Mas eles vão falar para nós lá no 954. Por isso que eu falo que a gente tem que sempre... Eu gosto, né? E aprendi na marra, de que a gente tem que ter o que, pelo menos o que a gente acredita, que a espiritualidade está nos passando informações importantes e com base, com sustentação na racionalidade, para que a gente não fique aquela opinião pessoal que eu falei para vocês agora. Mas no 954, Kardec pergunta,
Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? É a pergunta. Eu vou brincar aqui, eu vou usar o exemplo da minha mãe. Eu falo assim, eu nunca vou desencarnar no Alpe Suíço ou no Himalaia, porque eu nunca vou subir lá. Então, se ele está subindo no Himalaia e morreu congelado, ele se colocou em risco. E aí eu rolava de rir, eu falei, realmente, você não vai, porque você nunca vai para o Himalaia para morrer congelado. Mas faz sentido o comentário dela. Mas aí os espíritos respondem, por isso que quando eu falei isso, e aí fui estudar o assunto, e é um dos que estão dentro desses 13. E os espíritos nos respondem, não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência clara da prática do mal. Então, o que eles querem nos dizer com isso, provavelmente? Aquilo que eu dei o exemplo do Ayrton Senna ou de qualquer outros casos. Nos esportes radicais, por exemplo, eu corro risco. Alguns deles, bastante risco. Mas, na minha concepção, quando a gente vai tentar entender essa questão, eu não consigo enxergar qualquer esportista de esporte radical imaginando que ele vai morrer, imaginando que ele vai desencarnar. E outra, sempre totalmente amparado dentro do que oferece a segurança, as medidas protetivas para que não corra esse risco. Mas pode? Sim, mas aí, eu não gosto da palavra fatalidade, mas seria uma fatalidade. Quer dizer, eu brinco que Deus, a espiritualidade aproveita o útil ao desagradável e aproveita a chance que deu. Mas não que ele vá para fazer isso. Aí, o que nós podemos pensar em relação a isso? Qual o exemplo contrário que nós podemos entender por risco imprudente? Se eu beber, se eu consumir álcool e sair para dirigir, que seja 10 quilômetros, 20 quilômetros, risco imprudente. Aí eu sei que eu estou cometendo um ato que existe uma possibilidade grande, não mais remota, de ocorrer um acidente, que não seja fatal ou que seja fatal. E aí, nesse caso, eles indicam que aí sim eu respondo, por exemplo, com o suicídio, como um suicida. E o Edson teve com vocês também, e eu sempre converso com o Edson, que tem um trabalho fantástico em relação a isso, e o Adeilson também, e o César, assim mesmo, nós conversamos bastante, de que nós precisamos sempre entender que o Edson fala muito do livro, né? Inclusive, é o Suicídio Inconsciente, e quando a gente conversa com alguém que não é espírita e vai falar sobre esse assunto, e nós formos levar realmente ao pé da letra, todos, praticamente, cidadãos do mundo são suicidas inconscientes. Nós tomamos atitudes diariamente que nos empurram para o desencarne. Nós vamos acelerando o processo porque somos imprudentes. Mas nesse caso específico que eu quis trazer foi justamente em relação a isso. Kardec pergunta nisso e fica muito claro. E ele cita isso em relação a quando eu desafio lei da natureza, por exemplo, mas ele coloca uma ressalva. Quando eu desafio a lei física da natureza de forma insegura e sem, extremamente importante, sem a perícia, sem a experiência necessária para executar aquele ato. Mas espera um pouquinho, agora piorou. Eu vou fazer bungee jump. Nunca fiz na minha vida, tenho pressão alta e vou pular. Aí você está se colocando em risco. Mas o instrutor, a pessoa que faz o esporte, que pratica, ele isenta. Ele não considera esse como tal. E faz sentido. Quer dizer, quando eu sei que eu vou me colocar em risco, eu estou cometendo um suicídio. Quando eu não estou, que é o caso infeliz dessa pessoa que estou na época, do Ayrton Senna, em algum momento, será que passou pela cabeça do Ayrton Senna que das 500 grandes prêmios ele morreria em algum deles? Tenho certeza que não. Então, quer dizer, e outra, extremamente preparado, com uma máquina muito mais segura do que nós. É que nem avião, né? Nossa, mas tem gente que morre de medo de avião. Nossa, é perigosíssimo avião. Quantos aviões caem por ano no mundo? Né? E quantos acidentes fatais de bicicleta? Então, não estou me colocando em risco. Mas senão nós vamos pensar exatamente nisso. Olha, se eu pegar um avião e cair, eu sou um suicida? Óbvio que não. Se eu pegar o meu carro, for daqui a São Paulo, e sofrer um acidente, eu sou um suicida? Claro que não.
Então, nós precisamos sempre entender isso. Quer dizer, sempre que eu me coloco numa situação de risco ou de que exista a possibilidade de acontecer alguma coisa, aí eu estou me colocando nessa situação. E eu vou pegar mais dois, Maria, para a gente. Você quer sugerir qualquer um desses que eu falei para a gente? Não, Alexandre, esteja à vontade. Eu acho que o Alexandre no próximo mês está connosco outra vez para os outros pontos, assim, não? Poder, que são 13, é muita coisa. Por isso que eu falei que nós vamos Então vamos conseguir ter fazer mais uns dois. algumas. Nós vamos ter que fazer uns. Sim. E aí, mas eu tenho que é um muito comum quando a gente faz o atendimento fraterno ou procura as espíritas, que é o para se encontrar com um ente querido que já desencarnou. Esse, eu acho não sei se para nós, no atendimento fraterno, chega muito, muitas mães, principalmente, que passam por essa situação. Gente, eu acho que são, assim, se não é 100%, que eu seria exagerado, mas chega muito perto, para quem não conhece doutrina espírita. Porque depois que conhece, fala, nossa, ainda bem que eu descobri, ainda bem que eu conheci e tal. Mas, para quem não conhece doutrina espírita, mesmo para quem tem fé em outra denominação religiosa, essa ideia de que, olha, então eu vou me matar também, eu desencarno porque eu vou encontrar com essa pessoa, principalmente, ou virou anjo, enfim, todas as outras questões. E aí, com relação a isso, aí a doutrina espírita nos dá com clareza, e por isso que eu falo que a gente não deve nunca falar do que a gente imagina, né? E sim o que a riqueza da doutrina nos apresenta para que a gente possa passar para outras pessoas, né? E eu vou usar uma das questões, mas para que a gente possa conversar um pouquinho. E Kardec pergunta, até agora, viu, Maria? Não sei, eu falei que ainda não. Nenhum dos meus questionamentos pessoais eu não consegui encontrar na doutrina. Eu falo para meus filhos que o dia que eu não encontrar, aí talvez eu pense em mudar de rumo, mas por enquanto nenhuma. E aí ela vem falar para nós assim, na 956, alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de juntar-se a eles? Essa é a pergunta que as mães, normalmente mães, alguns pais ficam bravos quando eu falo isso, mas a maioria são as mães que acabam entrando nesse parafuso todo. Alguns pais também, mas os pais acabam não tendo essa. Mas normalmente são as mães. Mas vamos estender para os pais não ficarem bravos. E aí os espíritos nos respondem o que para nós hoje, dentro da doutrina espírita, pelo menos deveria já ser muito claro, né? Muito diferente do que esperam, o resultado que colhem, em vez de se reunirem ao que era objeto das suas afeições, deles se afastam por mais longo tempo, pois não é possível que Deus recompense isso. Quando a gente lê, dá arrepia. Não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão para compensá-la a satisfação que esperavam. Por isso que quando nós começamos a conversar, né, Maria, eu falei que talvez por isso que as casas espíritas não gostem muito de tratar do assunto, que a gente evite porque realmente é dolorido. Quando a gente fala disso nas lives, é impressionante a quantidade de gente que faz comentário relatando experiências pessoais ou próximas, e a gente fica muito assustado por isso. Porque a resposta, ela é, na minha opinião, muito dura. E quando nós temos na doutrina, por isso que eu falei que hoje, para nós, na doutrina espírita, nós já temos essa condição, essa noção de que nos distanciaria. E aí é óbvio que nós precisamos tomar muito cuidado. Mas pelo amor de Deus, e aí o tal do consolo da doutrina, você está falando que se eu fizer... Tá, mas aí são as escolhas. Eu preciso entender que um ato desse... Kardec nos fala isso. Tinha o Richard, que vocês conhecem, Simonetti, que o Richard uma vez me falou uma coisa muitos anos atrás que me marcou muito, e que depois até tem algumas outras relações, algumas citações dentro das obras, mas que o suicídio é a única situação de que eu não consigo me defender. Não existe possibilidade de eu me defender de mim mesmo.
Ah, mas Alexandre, se tiver uma pessoa entrar na sua casa e te colocar um revólver na cabeça, você tem alguma chance? Tenho. Eu posso tentar correr, eu posso tentar dar um soco, eu posso estar armado, ele pode dar o tiro e espirrar. Contra mim, eu não consigo fazer nada. A partir do momento que eu decidi tomar essa atitude, de fato, né, nós temos também aí, vai alargar o assunto de que fazem isso para aparecer ou para chamar atenção, enfim, mas que não estão. Nós estamos falando de quem realmente está decidido a cometer o autoextermínio. Eu não consigo. E a doutrina espírita, ao mesmo tempo, e aí acho que nós vamos fechar nessa, né? Ela nos apresenta de que eu não posso, aliás, eu não posso, não. E acho que não posso a palavra, já que nós vamos ser firmes, como os espíritos foram, de que eu não vou conseguir, eu não vou ter acesso a essa realidade espiritual de quem foi antes, porque eu vou ter que reparar. Aliás, eu vou ter que me arrepender do ato, vou ter que reparar o ato e espiar o ato. Enquanto, e aí que dói quando a gente vai tentar, lógico que não no primeiro momento, mas que dói para os pais. Porque aí você tem que falar para os pais e para a gente se convencer de que nós deveríamos estar fazendo as nossas orações para ele já estar num outro patamar de que eu não alcance no momento do meu desencarne. Se nós amássemos de verdade, como ainda não sabemos, a minha oração, o meu pedido, a minha vontade deveria ser, olha, tomara que realmente, a hora que eu desencarnar, eu não encontro, porque o meu patamar está aqui embaixo, tomara que ele tenha aproveitado a experiência, tanto encarnado como esse período desencarnado, para já estar evoluindo. E os espíritos respondem para Kardec de uma forma dolorida, né? Porque primeiro eles falam de que, olha, não vai, já está respondido que não vai rolar. E eles falam que isso seria recompensar um ato de covardia e insulto ao pai. E aí, quando a gente fala de covardia, aí vai ter um monte de gente que vai levantar e falar assim, não, mas não é covarde, é corajoso, não, é covarde. Não, eu também não tenho essa resposta. Eu não sei se quem comete esse ato é muito corajoso ou se é muito covarde. Eu não tenho eu não consigo chegar a uma conclusão. Eu acho que precisa ser muito corajoso. Não consigo imaginar que seja covardia. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente lê essa resposta, a gente entende o que os espíritos querem dizer em relação à covardia. Eu não quero suportar. É nesse sentido que nós precisamos entender a covardia, porque senão quem não é espírito ou quem quer arrumar a desculpa, pega essa frase e fala assim, mas então o espiritismo diz que quem comete o suicídio é covarde. Não, está sendo covarde em relação a isso. Eu tenho uma prova ou uma expiação ou uma situação que eu deveria passar com resignação e não quero. Então não quero cumprir isso que seria meu. Nesse sentido que eles citam e falam que é a covardia. E o insulto ao pai é de não acreditar de que aquilo que é o mais difícil para qualquer um, de que aquilo é o melhor que poderia estar acontecendo. Mas é difícil, né, Maria? Eu falo que como é que você chega para um pai que devolve um filho com qualquer idade, né? Com 2, com 10, com 15, com 50 anos de idade, e fala, olha, agradece a Deus porque era o melhor. Nós não temos essa consciência realmente. Mas os espíritos nos respondem de uma forma muito dura nessa questão, sem rodeio. E nós espíritas, nós precisamos entender que a doutrina, nós adoramos justificar e falar que ela é consoladora, mas, ao mesmo tempo, ela é esclarecedora. Ao mesmo tempo, ela nos dá uma coisa que a gente sempre cobra desde que a gente é adolescente, de ter autonomia, de que eu faça e responda por todas, absolutamente todas as escolhas, das menores às maiores, de sair de casa de carro ou a pé, ao cometer o suicídio ou não, a encarar uma doença ou não. Depende de que forma. Muitos espíritas, durante muito tempo, falaram o quê para nós? Olha, aquele ali teve câncer, ele sofreu 10 anos, esse está tranquilo. Quem falou? Depende de como eu encarei a doença. A doença veio como uma prova, como uma expiação, como uma lição, e eu aprendi e aproveitei da melhor forma possível, aí sim, show de bola, você ganhou tempo. Agora não, eu fiquei 10 anos esbravejando, não aceitei a doença, não serviu para absolutamente nada. Sinto informar que você perdeu os 10 anos e a oportunidade
da cura que era a doença. E o caso do suicídio, nós vamos na mesma linha. Mas tem a parte consoladora, né, Maria, que eu falo que são duros nisso, mas eu acho que nós, na doutrina espírita, temos aquilo, quando a gente começou o nosso bate-papo, de que, mesmo cometendo esse ato tão fora do que as leis naturais exigem e nos apresentam, ela nos mostra de que ele vai ter quantas oportunidades forem necessárias para chegar à perfectibilidade como qualquer um, diferente da maioria das outras religiões. Nesse sentido que está o consolo da doutrina. Ué, mas então, sim, ele vai ter que responder por um ato extremamente grave, aliás, um dos mais graves. Eu tiro a minha existência, a oportunidade do meu espírito evoluir na oportunidade da encarnação, e eu tenho que responder por isso. Eu tenho que responder por isso. Não adianta passar pano e falar para pai, mãe, tia, namorado, esposa e tal. Não, fica tranquilo. Não. Vai arcar com consequências, sim. Mas nós, espíritas, já transformamos em regra absoluta. Ah, mas vai sofrer. Não sei. Não sei. Ele vai responder. O processo não é de sofrimento. O processo é de aprendizado. Então, se eu cometi esse ato e instantaneamente, por exemplo, me arrependi e entendi, eu quero acelerar meu processo agora, provavelmente não. Com certeza, o desencarne dele através das vias do suicídio e o outro irmão que cometeu o mesmo vão ser diferentes. Eu não sei o que cada um está vivendo aqui, qual o louvor. A única coisa que nós podemos ter certeza em relação a isso é de que ninguém comete esse ato equilibrado. Ninguém comete esse ato respaldado, e muita gente questiona, mas tem lá no livro dos Espíritos que a depressão é a falta de Deus, e aí as pessoas riscam essa parte e falam, mas não é possível, depressão também tem um problema físico. Mas o que eles estão orientando é de que se eu conseguir me equilibrar moralmente, espiritualmente, as chances de eu ter esses agravantes em relação, por exemplo, pensar em suicídio ou entrar numa depressão, diminuem absurdamente. Porque eu não conheço nenhuma história de alguém que estava extremamente equilibrado. Olha, minha vida está... Não estou falando vida fácil, mas a minha vida está estável. Olha, na minha família está tudo bem, o meu emprego está indo, não está bom nem ruim, mas estou sobrevivendo. Eu tenho uma vida normal, vivo normalmente. E hoje eu acordei, acho que eu vou me matar. Não é possível. Não. Normalmente eu preciso ter uma série de coisas, ou que seja para a gente simplificar, um motivo que me tire completamente do centro de equilíbrio para que eu tome atitude. Aliás, isso começa quando eu penso na atitude. Alguma coisa está errada. E aí cabe para nós, da doutrina espírita, nós temos as ferramentas justamente para tentar alertar. Então, nós podemos ajudar quem tomou a decisão, nós podemos ajudar quem convive, porque o suicídio acaba atingindo um mundo à volta, e nós podemos ajudar principalmente quem pensou ou vai pensar nessa atitude para que não pense. Exato. E aí nós vamos puxar a sardinha para nós. A doutrina espírita, do que eu conheço, é o único segmento filosófico ou religioso que consegue nos apresentar muitas maneiras de que a gente possa tentar evitar e, o mais dolorido, nos mostra muitas consequências depois de ter tomado o ato. Exatamente. Então, eu acho que nós temos, na doutrina espírita, as duas situações. Nós podemos consolar e nós podemos orientar para que não aconteça. Exato. Então, eu acho que esse é o grande papel, né, que a gente poderia usar da doutrina. Eu também concordo, Alexandre. E basta ler os livros da Ivone, do Amaral Pereira, que foi uma suicida mais que uma vez e que nos conta em primeira mão, não só através da sua experiência, como através de toda a sua história. Tem livros maravilhosos que nos ajudam a esse trabalho de que eu chamaria talvez educar, não é? Educar para a vida, digamos assim, através da doutrina espírita, que tem muitos, muitos exemplos. Alexandre, eu penso que sim, que nós vamos ter que o ter connosco em outubro, em novembro, em dezembro, porque só falou de 2 ou 3 e ainda falta uma série deles. Eu gostei muito, Alexandre, foi maravilhoso. O nosso tempo está quase a chegar ao fim, estamos com 2 minutos. Eu deixo para as suas considerações finais
e desde já lhe agradeço muito a presença e estes momentos de reflexão que foram realmente muito bons. Muitas das situações apresentadas eu acho que não tinha presente, sim. Não, Maria, eu que agradeço mais uma vez, como eu falei no início, é sempre uma alegria. E como eu disse, acho extremamente importante que a gente fale e muito dessas situações de que a doutrina nos oferece, como eu disse agora há pouquinho. Se nós temos as ferramentas, aí eu acho uma covardia, uma omissão da nossa parte não falar porque é um tema espinhoso. É mais espinhoso quando a gente vê essa situação, poderia ter ajudado e não fez. Claro, Nós somos corresponsáveis, nós poderíamos ter, de alguma forma, auxiliado. Então, eu acho que nós temos que falar sim. E eu só queria lembrar de uma coisa, embora a gente vá falar mais disso, vocês também por aí, mas nós criamos uma ilusão que a doutrina espírita criou em relação a todas as religiões. Eu acho que muito veio para o espiritismo de toda a bagagem que nós temos de outras religiões, de que esse suicida ele não tem salvação, ele não tem. E a doutrina espírita nos apresenta justamente ao contrário. E a gente ouve dentro da doutrina espírita, e o tal do Vale dos Suicidas, eles sofrem. E a gente tem relatos, eu acho extremamente importante, quando eu tenho a oportunidade de falar isso, eu repito, de que nós temos informações que é exatamente o contrário. Aliás, Jesus veio nos dizer, e nós temos essa informação o tempo todo, esses são os que mais precisam de cuidado. Exato. Então, jamais estariam relegados à própria sorte, ou vivendo num lugar de sofrimento, porque eles são os que estão precisando de acolhimento e carinho. Exatamente. Eles estão mais doentes do que nós, nesse aspecto. Então, não consigo imaginar que a gente ainda tenha essa ideia. Então, provavelmente, eu sou corajoso em arriscar, são muito mais assistidos do que nós que estamos hoje tentando divulgar esse trabalho. Porque nós somos os trabalhadores para tentar auxiliar. E eles estão sendo auxiliados agora, eles estão precisando. Que é maravilhoso. Então, é ali que é o carinho. É ali que é o nosso carinho. É ali. E quantos relatos a gente ouve de quem cometeu esse ato. É maravilhoso. O nosso tempo está a terminar. É uma pena não termos mais tempo a ouvir, porque está a ser maravilhoso. Mas